Bem-vindo de volta. Então vamos lá, vamos começar o nosso treinamento direto aqui do batalhão, do centro de treinamento da EHS Consultoria, né, com esse cenário legal, bonito, para ficar mais atrativo para você, o nosso treinamento. Eu quero dividir com você uma tela onde a gente vai poder navegar junto por esses módulos. Então aqui nós vamos falar da introdução, o objetivo do curso da brigada, o que é uma brigada. Então nós vamos entender um pouco sobre esse treinamento. O que nós buscamos, né? Qual que é a finalidade, qual que é o grande objetivo desse curso? É estabelecer condições mínimas para a composição da brigada, entender como que essa brigada é composta, trazer informações sobre implantação, treinamento, a reciclagem da brigada de incêndio para atuação em edificações, em prédios, prevenção e no combate a incêndio, o abandono de área e o primeiro socorros visando em caso de sinistro proteger a vida e o patrimônio. Então nós vamos falar de abandono, vamos falar de plano de atendimento à emergência. É muito provável que aí na sua empresa vocês possuam esse plano que nós chamamos de PAI, Plano de Atendimento à Emergência. É essencial que você tenha conhecimento desse documento. Reduzir os danos ao meio ambiente até a chegada do socorro especializado, momento em que poderá atuar no apoio. Uma vez que existe uma brigada bem treinada, ela está pronta para dar início ao combate, ao princípio de incêndio, ao incêndio e às outras situações de emergência. Um pequeno derramamento, por exemplo, um vazamento de um gás específico, amônia ou outros gases. Nós vamos entender aqui um pouco até onde vai essa responsabilidade da brigada, entendendo que a partir do momento que o bombeiro chega, nós passamos a ser uma equipe de apoio e entregamos a responsabilidade a eles, que por muitas vezes definem que a brigada percebem que a brigada está fazendo um excelente trabalho e simplesmente pede que a brigada dê continuidade do que vem sendo feito. Brigadas de incêndio e emergência bem treinadas. São times capazes de evitar, por exemplo, a queima total, a perda total de uma empresa. Nós temos vários exemplos onde isso aconteceu, onde uma brigada conseguiu fazer o combate e dessa forma evitou uma perda maior. Temos que lembrar que não é simplesmente só a perda do patrimônio, mas quando nós perdemos uma empresa por uma questão de incêndio ou outros tipos de emergência, pessoas perdem o emprego. É um problema para a economia, para a sociedade. O assunto ele é muito mais amplo. E que então nós podemos entender essa importância de que você, que foi selecionado aí na sua empresa para ser um brigadista, entenda essa sua responsabilidade, entenda a oportunidade que lhe foi dado. Existem uma centena de milhares de pessoas aí fora que não têm uma oportunidade de receber um treinamento desse nível, de compreender de forma detalhada o que pode ser feito para evitar situações de emergências e de sinistro. Não sabe o que fazer em caso de primeiros socorros, que é um outro assunto que nós vamos tratar aqui nesse treinamento. Então fica comigo, dedique seu tempo de forma intencional, pega um papel e uma caneta, faça suas anotações para que a gente possa aproveitar da melhor maneira possível esse tempo que vamos passar juntos aqui. Dando início, eu quero te mostrar o que pede a NBR 14276 a respeito do conteúdo programático. Talvez esse termo não seja um termo tão comum para você, mas o conteúdo programático nada mais é do que a matéria mínima na qual deve ser tratado dentro de um determinado treinamento, que no nosso caso é um treinamento para brigadas de emergência. Então aqui nós podemos ver todo o conteúdo, quais são os módulos, né, baseados na NBR que nós devemos tratar para um treinamento de nível básico. E a carga horária, né? Então ele define aqui carga horária, parte teórica, parte prática. Lembrando que esse treinamento, essas aulas gravadas, o EAD, ele é parte de um treinamento que, para ser completo, precisa de uma prática. Você precisa ter práticas de combate a incêndio aí na sua empresa, com o time interno ou externo, uma empresa de consultoria, talvez até conosco, mas é importante que você tenha práticas também. Muito bom. Aqui nós vemos o que seria então, o treinamento intermediário e aí os módulos que são tratados dentro dele. Eu recomendo que você pause em alguns momentos desse vídeo para que você possa fazer a leitura da apresentação, para que você possa verificar itens que chamam a sua atenção, tá? E que de repente no momento aqui do vídeo da gravação, na videoaula, eu não tratei com detalhe. Embora eu vou ser bastante cauteloso nesse sentido e vou dar bastante atenção, principalmente naqueles itens que são relevantes, que fazem diferença para a sua segurança. E aqui nós vemos o treinamento avançado,
né? Então, módulo completo, são 33 módulos falando em teoria e prática, que a própria NBR 14276 define. Nós vamos falar sobre outros assuntos, como trabalho em altura e espaço confinado, que são tratados dentro de outras NBRs, como é o caso aqui da 47787, que trata dos espaços confinados. Claro que nós temos sempre uma NR para esses assuntos, a NR 33, no caso, é a NR que trata sobre o espaço confinado, que são ambientes não preparados para ocupação humana contínua, locais onde podem vir a ocorrer a deficiência de oxigênio, ou até mesmo a emanação de outros gases, provenientes, por exemplo, de um processo produtivo. Então é isso que nós vamos tratar aqui. Esse é o módulo 1 do nosso treinamento, e aqui nós já damos início no módulo 2, onde nós falamos de aspectos legais. Então conhecer os aspectos legais relacionados à responsabilidade do brigadista, entender qual é a sua responsabilidade, entender até onde essa responsabilidade vai. E eu já quero te adiantar algo aqui. Não precise ficar com receio. Às vezes eu percebo que o brigadista fica com um certo receio em quão avançado, quanto é essa responsabilidade de fato. E ele se preocupa com algo que muitas vezes a gente já ouviu falar, você tem uma responsabilidade criminal. Se você não fizer corretamente, você pode eventualmente vir a ser preso. E não é por aí. Fique tranquilo, fique muito tranquilo, porque a empresa, ela não tem a expectativa de que você se torne um bombeiro militar. Ela não tem a expectativa de que você seja um médico, simplesmente porque você agora tem noções de primeiros socorros e combate a incêndio. Não é essa a intenção. A intenção é que você seja um prevencionista de carteirinha, um prevencionista que se importa, que se preocupa com as relações de segurança do trabalho, que observa, que tem um sexto sentido aí na sua empresa, percebendo questões que muitas vezes passam despercebido por aquelas pessoas que não tiveram essa oportunidade de aprender mais sobre um tema tão relevante. Nós temos que lembrar que quando nós falamos de segurança do trabalho, nós estamos falando de proteção da vida das pessoas. Nós estamos falando de uma oportunidade de combater um incêndio e garantir que pessoas não se machuquem, ou que pelo menos menos pessoas se machuquem. Estamos juntos nesse treinamento e aqui a gente volta e vamos falar um pouco desse aspecto legal aí do brigadista. O objetivo a gente já viu, né, que é capacitar os colaboradores da empresa para atuação e prevenção de combate à emergência envolvendo incêndio, abandono de área, emergências químicas, primeiros socorros e resgate. Claro que dentro das suas limitações. Eu gosto sempre de reforçar algo aqui quando a gente vai falar de brigada. A ideia não é que você seja um super-herói, muito pelo contrário. É que você primeiro garanta a sua segurança. A gente faz uma brincadeira nos treinamentos presenciais e por que não fazer aqui? Que na brigada tem que ser visto da seguinte forma, o brigadista tem que sempre pensar assim, primeiro eu, o segundo eu e o terceiro eu. E o quarto? O quarto é a minha equipe e somente o quinto é a vítima. E isso pode soar um pouco estranho, uma falta de empatia, de amor pelo próximo, mas não é. É que se você não cuida de você, se você não se protege, se você não avalia os riscos para você, você simplesmente vai se tornar uma próxima vítima. E não é isso que nós precisamos. Então é importante entender esse conceito, entender que primeiro você tem que garantir a sua segurança, para depois poder ajudar as demais pessoas e as pessoas que estão ali em situações de emergência, precisando de ajuda. O que é uma brigada de incêndio e emergência? Então são grupos treinados, pessoas que recebem um treinamento teórico e prático para atuar em situações onde se faz necessário. Então esse brigadista de emergência ele não atua só com incêndio, diferente do brigada de incêndio, que é somente o fogo. O brigada de emergência é mais amplo, ele vai contribuir em vazamentos, ele vai contribuir em resgates de espaço confinado e até mesmo resgates em altura. Claro, novamente garantindo sempre a sua segurança. Ah, mas Neylon, eu não tenho esse conhecimento, eu não fui treinado de forma tão profunda para executar um resgate em altura, não me sinto confortável. Não faça, não faça. Quero te deixar uma outra dica aqui. Novamente reforço, é interessante que você tenha papel e caneta na mão.
Mas um ponto que você não pode esquecer, tão importante quanto não ser a próxima vítima você precisa pedir ajuda. Não, a atividade do brigadista não é para ser desempenhada de forma solitária, sozinho. Não, ele precisa de ajuda. É um trabalho em equipe. E muitas vezes você precisa pegar um telefone e ligar para o 93 ou para o ramal de emergência da sua empresa antes de começar a fazer algo. Antes de começar a atuar de fato. Porque sozinho é provável que você não resolva a ocorrência. Lembre-se, primeiro, a sua segurança. Segundo, peça ajuda. E você vai ter êxito na atividade como um brigadista. Quais são os critérios básicos para a seleção de um brigadista que a NBR 14276 nos oferece? Ele precisa permanecer na edificação. Ele precisa possuir boa conduta, boa condição física. Ele precisa ter um bom conhecimento das instalações, ser maior de 18 anos, ser alfabetizado, disposição para colaborar, proativo, pulso firme, uma liderança que vai ser muito útil para ele. Conhecimento prévio da matéria, estamos aqui para aprender. Responsabilidade, iniciativa, formalidade, calma e cordialidade. Veja que são vários os adjetivos usados aqui e que são essenciais para um brigadista. Talvez você olhe para isso e fale, eu não tenho todos esses predicados, mas você pode adquirir. É só ser intencional, é tomar uma decisão e não permanecer caminhando por condições. Assuma a decisão de ser um excelente brigadista, de ser um prevencionista, de ser aquela pessoa que de fato faz a diferença. E você vai ver como muito rápido você vai adquirir todos esses conceitos aqui e essas habilidades. A formação da brigada de incêndio, ela é baseada, quando nós falamos de forma geral, Brasil, na NBR 14276. Mas nós não podemos esquecer que o bombeiro ele é um órgão estadual. Então, você que está no estado de São Paulo, você vai seguir a IT 17. Você que está no Paraná, você vai utilizar também, se não me falha a memória, a NP 17. Que aqui a IT no estado de São Paulo é a instrução técnica. No estado do Paraná tem uma pequena diferença na nomenclatura, mas no frigir dos ovos é a mesma coisa, inclusive ela é muito parecida com a nossa IT aqui no estado de São Paulo. Mas nós temos outros estados, Pernambuco, que tem uma legislação diferente, que se baseia mais na NBR, e por aí vai. Você precisa conhecer no seu estado o que o Corpo de Bombeiro define para o Corpo da Brigada. Na maioria dos casos vai estar alinhado, se não todos, com a NBR 14276. A validade do treinamento ela é de 12 meses. Pelo menos uma vez a cada 12 meses é interessante que a brigada se reúna e faça uma reciclagem. Mas, Neilon, esse é só o treinamento que a brigada deve fazer? Não. É interessante, necessário que a brigada se reúna de forma mais curta, num espaço de tempo menor. Talvez uma vez por mês seria o ideal, para falar das situações da empresa, para fazer simulados, para fazer treinamentos internos. Essencial que isso aconteça para uma brigada bem treinada. Os brigadistas que concluírem o curso com aproveitamento mínimo de 70% na avaliação teórica e prática, definido no anexo B, devem receber um certificado. Você vai receber um certificado pela empresa EHS Consultoria, pela nossa empresa, que você participou desse treinamento, de acordo com aquele treinamento que você fez. Como nós vimos no início, nós temos treinamentos básicos, intermediários e avançados. Então, de acordo com o treinamento que você está fazendo aqui, esse é um módulo que está dentro de todos os treinamentos, mas alguns módulos são específicos para o caso do avançado, para o caso do intermediário. Você vai receber um certificado no final desse treinamento que vai ser enviado para a sua empresa. A sua empresa vai receber certificado no formato PDF, seguindo as diretrizes da NR1, que define o modelo e o formato do certificado, principalmente para os treinamentos EAD. As atribuições de um brigadista: ações preventivas, conhecer a planta, avaliar os riscos existentes, inspecionar os equipamentos, inspecionar a rota de fuga. É uma ação prevencionista, é conhecer o local de trabalho, é atuar de forma intencional para manter o ambiente seguro. Ações de emergência, identificação da situação, alarme de abandono, acionamento do corpo de bombeiro ou ajuda externa, corte de energia, primeiros socorros, combate a princípio de incêndio, recepção e orientação do corpo de bombeiro. Então nós temos aqui outras responsabilidades do brigadista agora no caso da emergência mesmo, que você vai poder dominar.
Você pode, inclusive, ter um conhecimento profundo conhecendo, já falei, quero reforçar aqui o plano de atendimento à emergência da sua empresa, da sua unidade. Então, nós ficamos aqui com o módulo 1 e 2 e já voltamos para dar continuidade no módulo 3. Um forte abraço, até lá!